Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, louvado seja o nome santo de Deus. Pessoal, eu vou ler com vocês uma parte interessante. Está escrito em Mateus, no capítulo 6, do versículo 28 até o 34. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andais, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nosso Deus aqui nos alerta que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, o que nós vamos vestir, o que nós vamos calçar, ou o que nós vamos beber ou comer, porque nós, com a nossa pequena fé, nós tememos o dia de amanhã, tememos se vamos ficar sem roupa, tememos se vamos ficar sem o que beber, sem o que comer, nós tememos a tudo. E o nosso Deus aqui deixa bem claro: olhai para os lírios do campo, como olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá? Muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, nosso Deus está nos chamando de homens e mulheres de pequena fé, porque nós ficamos inquietos, ficamos preocupados com o nosso dia de amanhã, o que nós vamos vestir, o que nós vamos calçar, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Mas aí o nosso Deus fala conosco aqui nessa parte. Se ele veste tão bem, se ele cuida tão bem dos lírios do campo, não vai cuidar de nós? Nem mesmo Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, porque o nosso Deus cuida dos lírios do campo, e eles não trabalham e nem fiam. E aqui está escrito, gente, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o porquê que a humanidade está
ficando doente, porque nós estamos com ansiedade, estamos com depressão, ou porque que nós, a humanidade toda em si, está ficando uma humanidade doente, uma humanidade sem fé, uma humanidade incrédula, uma humanidade inquieta, ansiosa. Você anda pela rua, o que mais vê são essas coisas. Até nós mesmos, às vezes, ficamos inquietos, ansiosos, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde correr, não sabemos para onde pedir socorro, para quem pedir socorro. Nós, infelizmente, nós nos tornamos uma humanidade de pouca fé, né? Nós não estamos acostumados a ler cuidadosamente a palavra de Deus, a orar cuidadosamente para que Deus venha cuidar de nós, venha nos vestir, venha nos alimentar espiritualmente, materialmente. E se nós notarmos, prestarmos atenção nas pessoas, nós vamos ver que todos estão ficando doentes de uma maneira ou de outra. Estão ficando inquietos, perturbados, não sabem mais o que fazer da vida, correm de um lado para o outro, e uns querem mais riqueza, outros entram em depressão, outros entram em ansiedade. Nós também não estamos livres disso. E aqui Deus manda nós aquietarmos o nosso coração, porque Ele nos vestirá, Ele nos cuidará de nós, Ele não deixará nós passar fome, Ele está conosco. Mas a nossa fé, nós fazemos ela tão pequena e fazemos o pior de tudo, nós fazemos o nosso Deus mais pequenino ainda. Se Deus cuidou e cuida do lírios do campo, Salomão não se vestiu, nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles, não cuidará de nós? O que está acontecendo? Nós estamos perdendo a fé, a força de orar. Nós estamos desacreditando em Deus, nós estamos tornando Deus pequenino. E isso não agrada ao nosso Deus. A humanidade está enferma, mas só que ninguém percebe. Você sai na rua, você vê a humanidade toda está enferma, você vê gente conversando sozinho, as pessoas vêm desabafar com a gente, porque ninguém na casa dela ouve ela. Às vezes ela não tem força, não tem fé para orar, tá faltando algo na casa dela, mas ela vem desabafar, conversar, uma maneira dela tirar aquilo que tá dentro dela para fora. Isso já é um começo de depressão, já é um começo de ansiedade, um começo de inquietação. Isso quer dizer que a fé está abalada, que nós estamos fazendo o nosso Deus tão pequeno que nem orar nós estamos conseguindo, estamos tendo forças para orar, para acreditar naquela oração, para acreditar que o nosso Deus vivo vai vir ao nosso encontro, vai nos vestir, vai cuidar de nós, da nossa saúde, vai prover tudo em nossa vida. E nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Deus está nos alertando em Mateus, no capítulo 6, no versículo 29, 28 até o versículo 34, você lê. Está escrito: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, nós devemos viver cada dia o seu mal. Muitas das vezes uns falam assim: ai, não vejo a hora desse dia passar, não vejo a hora da manhã chegar. Gente, temos que viver esse dia plenamente, cada minuto, cada hora, deixar que esse dia seja guiado pelo nosso Deus, que Deus nos dê força
para passar esse dia, as alegrias desse dia, as provações desse dia. Amanhã chegará um novo dia, amanhã será tudo diferente, amanhã as forças são renovadas, amanhã o mesmo Deus vivo cuidará de nós, cuidará daquele dia, abençoará aquele dia e mostrará que nunca nos deixou. Então, o que está faltando em nós, na humanidade como um todo, é a falta da fé. É a falta de acreditar que Deus já ouviu a nossa oração e nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. Às vezes você fala, eu estou sem alimento, estou sem roupa, sem sapato, mas Deus já providenciou o alimento, a roupa, o sapato, o aluguel, a água, a luz. Deus já entrou em ação, porque Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. A importância de nós, mesmo nós fraquinhos, mesmo nós sem forças, nós devemos orar a Deus. Mesmo lavando o prato, mesmo limpando a casa, mesmo trabalhando, devemos orar a Deus, nem que for em pensamento. Se a força não dá para dobrar o joelho, nós temos que levar nosso pensamento para o reino da glória do céu. Senhor, dá força. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, venha ao nosso encontro. Porque aí Deus põe paz, aquieta o nosso coração, nos dá força para passar aquele dia como se nada tivesse nos abalando, porque Deus é um Deus de providência. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. E nada faltará na nossa vida. Nem as provas e nem as benções. E muito menos o poder de Deus e o operar de Deus na nossa vida. Se vocês lerem Mateus capítulo 6, vocês vão entender perfeitamente o que nosso Deus nos ama, que nosso Deus está cuidando de nós a cada dia que passa. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus.